Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver. Também nossos queridos colegas aí poderem localizar as nossas videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos, tá bom? Então não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 14ª aula sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o assunto mais importante da educação no momento. Então, lembrando que tem que assistir todas as videoaulas da BNCC, pessoal, é de extrema importância. Se você está fazendo um concurso aí, até mesmo fazendo um curso de pedagogia, fazendo uma pós-graduação, gente, a BNCC é extremamente importante, tá? Então tem que assistir todas as videoaulas. Videoaulas do professor Super Malva aí são super rápidas, são super objetivas aí, tudo com 30 minutinhos no máximo, tá? Então quando você fala 14 videoaulas, não é 14 videoaulas de 1h30, não, é meia horinha cada uma, tem aulas que tem até menos, tem 20 e poucos minutos aí. Mas é de extrema importância assistir as videoaulas da BNCC, tá? Nós vamos aqui para a nossa 14ª aula, que fala sobre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. Na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos e habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Então assim, pessoal, na educação infantil, tá, tanto as habilidades necessárias aí vão ser consideradas para o desenvolvimento da criança, como as suas vivências, tá bom? Suas vivências também são muito importantes. Aquilo que a criança traz de casa tem que ser trabalhado a partir daí o seu desenvolvimento, sua aprendizagem. Tá? Sempre tendo as interações e as brincadeiras como eixos estruturantes, tá bom? Quem estrutura a educação infantil, ela se baseia em interações sociais e brincadeiras, certo? Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, assim, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, quais são? São as aprendizagens que a criança, as aprendizagens essenciais que a criança precisa na educação infantil, baseadas sempre na interação e brincadeira. Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sequencialmente organizados em 3 grupos por faixa etária, tá? Que correspondem aproximadamente às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças, conforme indicado na figura a seguir. Aqui na verdade nem tem figura aqui na minha apostila, tá? Todavia, esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que há diferenças de ritmo e aprendizagem no desenvolvimento das crianças que precisam ser consideradas na prática pedagógica. Gente, vamos lá, falei pra caramba super rápido aí, mas vamos explicar isso aqui pra vocês. Quando fala que esses 3 grupos de faixa etária, deveria ter um desenho, mas não tem, se tivesse eu teria impresso pra mostrar pra vocês, tá? Pessoal, essa minha 13ª aula e essa aqui é a 14ª, eu tô com uma rinite danada, ventilador ligado, jogando poeira aqui, então toda hora eu tenho que estar pausando aí, tá, por conta da rinite, tá bom? Prontinho, pessoal, após já ter assoado meu pequeno narizinho aqui, vamos lá, dando sequência aqui. Então assim, pessoal, esses 3 grupos aqui de faixa etária, ele vai se classificar do quê? De 0 a 3 anos e 11 meses, a creche, tá? Então, vamos falar assim, ó, de 0 a 4 anos, creche. De 4, peraí pessoal, desculpa, acabei fazendo confusão aqui. Peço perdão para todo mundo aí, tá? Desculpa. Pronto, pessoal, abri aqui um documento que eu realmente eu não lembrava disso. Então, primeiro, pessoal, primeira faixa etária. Bebês de 0 a 1 ano e meio, certo? Crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então assim, de 1 ano e meio a 4 anos. Para simplificar para vocês, ó, de 0 a 1 ano e meio, bebês. De 1 ano e meio a 4 anos, crianças bem pequenas. De 4 a 6 anos, crianças pequenas, certo? São as 3 faixas etárias aí, ó. É que aqui tá mais bem específico, então se vocês quiserem anotar dessa forma, melhor ainda, tá? Ó, bebês de 0 a 1 ano e 6. Crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Tá? Então são as 3 faixas etárias. Agora, pessoal, fugindo disso aqui, voltando aqui para o nosso texto, esses grupos eles não podem ser levados à risca, tá? Muitas vezes aí a criança
as crianças têm ritmos diferentes. Então, às vezes você pega uma criança essa criança que está com 1 ano e 10 meses. E ela está igual a criança que tem 1 ano e a outra criança que tem 1 ano e 10 meses também. Mas aqui, tem crianças que é um pouco mais ligeira, um pouco mais espertinha tal, e tem criança que é mais devagar. Ela vai aprendendo no tempo dela. Então não dá para levar também ao pé da letra isso aqui, tá? Às vezes tem criança ali de maternal, por exemplo, que ele tem um desenvolvimento muito maior do que uma criança que está no estágio 1 já. Tá? Então é só uma classificação etária aqui, mas ela não deve ser levada assim de forma rígida não, tá? Porque tem crianças aí que têm um desenvolvimento mais rápido, outras um desenvolvimento um pouquinho mais devagar. Agora nós vamos falar aqui, pessoal, da transição da educação infantil para o ensino fundamental, tá? A transição entre essas duas etapas da educação básica requer muita atenção, porque haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade para que haja, garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação, tanto para crianças quanto para docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. Antes de eu continuar a ler, pessoal, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Em 2006, foi criado aí o ensino fundamental de 9 anos. Antes era o ensino fundamental, tinha 8 anos, que era a 1ª, a 4ª série e depois 5ª a 8ª série. Aí foi introduzido um ano a mais no início. Então, ficou 1º a 5º ano e depois 6º a 9º ano. Então, o 9º ano, na verdade, é a antiga 8ª série. O 6º ano é a antiga 5ª série, tá? Na verdade, você não aumentou o ano no final, você aumentou o ano no começo, tá? Então, o primeiro ano seria o estágio 3, né? A pré-escola antigamente, tá? Então, o 5º ano hoje seria referente à 4ª série. Então, 1º a 5º ano são os anos iniciais, que era a 1ª a 4ª série. Aí, depois de 6º a 9º ano seria a 5ª a 8ª série, tá? Então, assim, foi instituído esse ensino fundamental de 9 anos. Gente, eu já expliquei muito isso nas aulas anteriores, por isso que eu falo que é importante vocês assistirem todas as aulas. Não vou ficar me estendendo aqui, mas só para lembrar. Lembrem lá que eu falei, né, que a criança antes, ela saía da educação infantil, chegava no ano seguinte, ela topava com degrau ali, por quê? Porque era uma mudança muito brusca. Passava da interação social, da brincadeira, para uma aprendizagem mais teórica ali, mais voltada para cadeira, carteira, livro, mesa, lousa, né? E a educação, o ano inicial, o primeiro ano ele serve como um ano inicial, ou seja, ele vai servir como uma rampa de acesso entre a educação infantil e o ensino fundamental, ou seja, ele vai ter os conteúdos do ensino fundamental ainda com as ferramentas do infantil, ou seja, através da ludicidade, da brincadeira, da roda de conversa, do conto de histórias, porque eu me recuso a falar contação de histórias, que eu acho horrível essa palavra, então eu falo conto de histórias, que eu nossa, eu abomino contação de histórias, eu acho uma palavra horrorosa. Mas, vamos lá. Então, através de todas as atividades lúdicas, ela vai ter contato com o conteúdo do ensino fundamental. Então, vai ser uma ligação, tá? Para que a criança não sinta tanto. Porque se você pega, a criança vai lá, brinca, aí quando chega lá no primeiro ano, senta, mesa, caderno, lição, de repente ela fala, pô, de repente a escola ficou chata. Gente, eu sempre falo nas minhas videoaulas, né? Eu sou suspeito de falar, olha aqui, ó. Eu sou viciado em Harry Potter, olha, eu sou doente mental pelo Harry Potter, amo Harry Potter. Tem até uma caneta varinha que eu ganhei de presente aqui, ó. Uma professora trouxe pra mim dos Estados Unidos ou do Canadá, ó. A caneta varinha, que é muito bacana, junto com uma agendinha que tá guardada ali em cima. Então assim, pessoal. Então assim, o Harry Potter, pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Os livros, nem tanto, mas os filmes, eles passaram... isso é pertinente, tá? Por isso que eu vou mencionar. O Harry Potter, ele passou assim... Foi uma saga que passou por diversos diretores. Se não me engano, foi 4 diretores que passou por essa saga. Então a saga tinha tudo para dar errado. Porque cada vez que mudava de diretor era uma linguagem diferente, gente, mudava tudo no filme. E cada vez que mudava, né, a gente sentia aquela mudança. Então você pega, por exemplo, os 2 primeiros filmes, ele foi feito pelo Chris Columbus. Então são 2 filmes extremamente infantis, voltados para o público infantil. Aí quando chegou no terceiro filme foi o mexicano Afonso Cuarón. Gente, ficou um filme completamente diferente. Legal, mas o formato, a linguagem do filme era completamente diferente. Aí o 4º filme, na minha opinião, mais legal, aliás, os 2 mais legais da saga é o 3º e o 4º. O 4º filme, para mim, é o mais legal que tem,
foi, né, o Mike Newell que acabou fazendo e foi fantástico. Do quinto filme pra frente, que foi até o oitavo filme, foi o David Yates que assumiu, né, o diretor David Yates. Gente, o David Yates, ele tem uma linguagem tão técnica, que olha, quem é fã do Harry Potter, igual eu, que está há 20 anos aí nessa jornada aí, tá? Que assistiu aí, por exemplo, 1000 vezes o primeiro filme até quando saiu o segundo. Aí quando saiu o segundo, assistia 1000 vezes até chegar ao terceiro, né? Era desse jeito. Então nós viemos aí sofrendo aí de ansiedade com essa saga, filme após filme aí, que saía com 2 anos, às vezes 2 anos e meio de distância aí um do outro. E quando chegou no quinto filme, meio que a gente ficou frustrado, porque o filme não tinha nada a ver com a saga, era uma linguagem diferente, uma coisa estranha, parecia que o filme era insuportável. Aí veio o sexto, aí veio o sétimo, aí veio o oitavo. Gente, então quem não conhece o universo Harry Potter, que assiste, fala assim, os primeiros são legais, depois fica chato. Não é que fica chato, a história é maravilhosa. O David Yates, ele deixou os personagens mais adultos no filme, a história é mais adulta. Só que, honestamente, a linguagem dele é horrível, gente. E quando, eu sempre explico isso para as pessoas, quando a pessoa vai assistir pela primeira vez. Então, se a pessoa, quando ela assiste ali o terceiro, quarto e tal, que ela vai pro quinto em diante, ela vai ter a impressão que a saga ficou uma porcaria. Mas a linguagem do diretor é completamente diferente. Então, isso faz com que a saga fique mais chata, porque a linguagem dele é uma coisa mais técnica. É como se fosse assim, os últimos filmes do Harry Potter são filmes para fãs profissionais do Harry Potter, né? Porque a pessoa realmente está assistindo pela primeira vez ali, ela vai ter a impressão que a saga ficou uma porcaria depois. Mas por quê? Por causa da linguagem do autor, que é diferente. Aí você fala assim, puxa vida, por que você está explicando isso de acordo com essa transição aqui? A mesma coisa, a criança, ela tá lá no infantil, aquela coisa gostosa, divertida, aquela brincadeira toda, roda de conversa, leitura, né? Aí quando chega no primeiro ano, vem o professor lá e fala, senta aí e copia o que tá na lousa. A criança, ela vai ter essa mesma base. Gente, eu falei do Harry Potter, mais uma vez, preciso explicar. Quem já assistiu, quem é fã do Harry Potter como eu, vai entender a ligação que eu fiz. Quem não é fã, fica aí a explicação teórica que eu dei, tá? Mas só para vocês entenderem um pouquinho. Então a criança, ela sentia o quê? Ela sentia aquela pancada brusca de um para outro. E ela tinha aquela impressão que a escola ficou mais chata. Ela começa a demonstrar falta de interesse por tudo que é apresentado na escola. E aí o que foi feito aí? Falou, vamos ter que dar um jeito nisso aí. O negócio ficou meio brusco ali, ficou meio... Aí o que faz? Criaram o primeiro ano. Então você vai trabalhar o conteúdo do fundamental com a linguagem, com as ferramentas, a linguagem mesmo, né? Da educação infantil, de modo que a criança, ela sinta aquela atividade mais desafiadora, aquela coisa um pouquinho mais difícil, mas ela sinta isso através da brincadeira, da interação, da roda de conversa. Então ela não vai sentir muito aquela mudança brusca. Quando chega no primeiro e segundo ano é legal trabalhar assim. Aí do terceiro ano para frente, ela já vai meio que se desprendendo das brincadeiras, das rodas de conversa, principalmente porque a criança, conforme ela vai crescendo, ela não quer participar tanto de roda de conversa. E aí você consegue trabalhar de uma forma mais teórica realmente os anos restantes aí do ensino fundamental. Tá? Então é muito importante realmente essa rampa, que é o primeiro ano, que ele vai servir ali como uma transição da educação infantil para o fundamental, tá, gente? Por quê? Justamente porque a criança, ela sentia uma mudança muito drástica assim de uma etapa para outra, tá? Falei até do Harry Potter, gente, meu Deus, uma hora eu vou dar uma aula do Harry Potter sobre a ligação dele com a pedagogia, gente, vocês vão ficar de boca aberta. Né? Quem não gosta de Harry Potter é porque, olha, só existe 2 tipos de pessoas no mundo, gente, a que ama o Harry Potter e aquela que ainda não conheceu. Não existe a pessoa que não ama o Harry Potter. Existe a que ama e a que não conheceu ainda a saga. Vamos lá. Para isso, né, as informações contidas em relatórios, portfólios, registros que evidenciam processos vivenciados pelas crianças ao longo da sua trajetória na educação infantil podem contribuir para a compreensão da história de vida de cada aluno no ensino fundamental. Então, assim, pessoal, a avaliação da educação infantil ela é sempre feita através de portfólios, de registros com fotos e registros escritos também. Ela é feita dessa forma e nunca de uma forma classificatória, sempre de uma forma a mostrar o que o aluno aprendeu, tá? E não mostrar que ele chegou ou não a algum lugar. E esses portfólios, esses registros aí, eles podem servir bastante para ajudar o professor de ensino fundamental, né? A melhor forma que cada criança consegue aprender, tá bom? Conversas ou visitas e troca de materiais entre professores das escolas de educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais, também são importantes para facilitar a inserção das crianças nessa nova etapa
da vida escolar. Tá? Então, troca de materiais, de experiências entre professores da educação infantil, do ensino fundamental. Tá? Então, essa troca de materiais, assim, de falar, olha, eu gostava muito de trabalhar assim, eles gostavam disso, mas eles não gostavam daquilo. Isso aí pode ajudar bastante, tá? O professor tem muita aquela coisa de falar assim, eu dou aula do meu jeito, sempre dei aula assim e tal. Olha, gente, a intenção nossa é focar no educando, ter ele como centralidade, procurar a melhor forma dele aprender. Dessa forma, nós vamos conseguir construir aí um educando com um saber mais... como que chama? Mais integral, né? Que é aquilo que é o foco da educação básica. Então, nós temos que buscar aquilo que é melhor para ele aprender. Não é o professor falar assim, mas isso aqui dá muito trabalho. Gente, pelo amor de Deus, né? Não vou nem discutir essa questão do muito trabalho. Nós estamos ali realmente para trabalhar, e para trabalhar em função do educando. Tá? Então não é fazer o que é melhor para nós, é fazer o que é melhor para o educando. Se vai dar trabalho, quanto mais trabalho, mais desafiador é. Ou você quer ser professor, ou você não quer ser professor. Agora, você escolheu a profissão, ninguém enfiou uma arma na sua cabeça e falou para você ser professor. Você escolheu essa profissão, então tem que, descobrir o que você quer na vida, tá? Então não pode ter esse negócio de, porque isso aqui dá muito trabalho, aqui dá muito trabalho. Então, pelo amor de Deus, vai escolher outra coisa para fazer na vida, certo? Aqui a centralidade é o educando, é realmente aquilo que é melhor para o aluno, não é o melhor para o professor. Pô, se for assim, eu quero uma tequila com sal e limão na minha sala, no dia que tiver calor eu quero um gin tônica lá, gin com energético lá na minha mesa, uma cerveja gelada, muchachas para tudo que é lado. Não é para ser o que é melhor para mim, é para ser o que é melhor para a criança. Então é o professor que tem que garantir esse tipo de coisa. Tá? Então o professor nunca deve fazer buscar uma metodologia de trabalho que seja mais fácil para ele, e sim mais fácil para o aluno aprender. Tá bom? Nosso objeto, nossa ferramenta de trabalho é o aluno. Tá? Nossa função é transformar o aluno numa obra-prima. Tá? Então nós temos que fazer da melhor forma para ele aprender. Tá bom? Gente, eu não vou nem entrar muito nessa questão, mas gente, é o que a gente muito vê nas escolas públicas particulares, é o professor fazer aquilo que é melhor para ele e não aquilo que é melhor para o aluno. Top? Já é? Além disso, para que a criança supere com sucesso os desafios da transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens e acolhimento afetivo, de modo a nova etapa. Gente, eu não vou nem continuar esse parágrafo aqui, eu já falei exatamente dele, tá? É trabalhar com o conteúdo do fundamental, utilizando as ferramentas do infantil, tá? Que eu já falei pra caramba aí no começo da aula. Nessa direção, considerando os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, apresenta-se a síntese das aprendizagens, esperada em cada campo de experiências. Então, assim, nessa direção, considerando todos os direitos e objetivos aí, tá? No final aí de cada etapa, vai se apresentar o que é a síntese das aprendizagens. O que é uma síntese, pessoal? Tudo aquilo que a criança aprendeu, tudo que ela conseguiu aprender, tá? Isso vai ser muito bem explicitado aí, uma vez que o professor realmente procurar buscar essa transição de uma forma bem legal, tá? Buscando aí realmente a melhor forma da criança aprender. Essa síntese, ela deve ser compreendida como elemento balizador e indicativo de objetivos a serem explorados em todo o segmento da educação infantil e que serão ampliados e aprofundados no ensino fundamental e não como condição ou pré-requisito para o ensino fundamental. Então, assim, a síntese do que a criança aprendeu, de tudo que ela conseguiu adquirir na educação infantil, ela vai servir como um elemento balizador, ou seja, assim, para você ver realmente ali a partir de onde você tem que começar a trabalhar com ela no fundamental, tá? Indicativo também, né? Indicando aí a partir de onde você vai começar a trabalhar. E não você chegar e falar assim, não, olha, isso é um pré-requisito para entrar ou não no ensino fundamental, ele vai fazer o estágio 2 de novo porque ele não atingiu os objetivos. Gente, nem vou mencionar isso daí, tá? Eu acho que até quem não é professor ainda consegue entender, tá? A educação infantil jamais vai trabalhar com um esquema classificatório. É o que a criança aprendeu. Por isso que o professor tem que fazer o melhor trabalho possível, de modo a garantir que a criança descubra a melhor forma de aprendizado dela, os melhores conteúdos, as melhores ferramentas para ela trabalhar ali, para ela ter um aprendizado mais integral possível ali na educação infantil. Jamais vai chegar no fundamental e falar, ele não pode vir para o fundamental porque ele não sabe nada. Pelo amor de Deus. Ô, Gentalha, nós estamos aqui. Eu vou começar, eu não deveria, mas eu vou começar a etapa do ensino fundamental, porque a temática é grande, nem vai dar para eu fazer em 30 minutos. Como essa aula está com 20, eu vou começar ela aqui, eu vou ter que quebrar no meio aí a temática, tá? Então vamos lá. A etapa do ensino fundamental. O ensino fundamental no contexto da educação básica. O ensino fundamental no contexto da educação básica.
O ensino fundamental com 9 anos de duração é a etapa mais longa da educação básica, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos. Há, portanto, crianças e adolescentes que ao longo desse período passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Como já indicado nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, essas mudanças impõem desafios à elaboração de currículos para nossa etapa de escolarização, de modo a superar as rupturas que ocorrem na passagem, não somente entre as etapas da educação básica, mas também entre as duas fases do ensino fundamental, anos iniciais e finais. Gente, não tem nada que explicar aqui, tá? Tá falando que o ensino fundamental, é como a gente vai falar do ensino fundamental agora, ele começa aos 6 anos de idade e termina aos 14 anos no 9º ano, tá? E aos 14 anos e 11 meses, na verdade, né? Na teoria seria isso, né? Então, estou falando sobre crianças e adolescentes, ao longo desse período, passa por séries de mudanças em suas vidas, tá? Tanto mudanças físicas em seu corpo, quanto cognitivas, afetivas, sociais, emocionais, tá? Então, e a gente precisa considerar tudo isso. Essas mudanças, né, elas impõem desafios à elaboração de currículos para essa etapa de escolarização. Por quê? Porque justamente como a criança passa da infância para a adolescência, né, vocês sabem que a adolescência é a pior fase para lidar, né, na nossa vida. Então é onde a criança se transforma. Então você não pode ali montar um projeto de trabalho ali já do Fundamental 1 para o Fundamental 2, ali montar um projeto de trabalho contínuo. Por quê? Porque a criança vai passar por transformações, né, coisas que vai mexer todo o emocional dela, a parte física. A criança vai descobrir um novo mundo ali, né, aquela mudança da infância para a fase adulta. Então tudo isso aí precisa ser pensado e trabalhado ali de uma forma completamente diferenciada, tá bom? A BNCC do Ensino Fundamental Anos Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tá? Bom, isso aqui eu já expliquei também, que é aquilo lá, tá? Trabalhar com o conteúdo fundamental com as ferramentas do infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler, formular hipóteses sobre fenômenos, testá-las, refutá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa de construção de conhecimento. Tá? Então essa articulação, ela vai mostrar ali, né, que nós devemos proporcionar aí para as crianças as novas formas de se trabalhar com o mundo, tá? As novas formas aí de explorar os novos conhecimentos, tudo, e sempre procurando trabalhar ainda com aquela ludicidade da educação infantil. Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento, que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo. Também já expliquei isso aqui, tá? Que é a mudança que envolve a parte corporal da criança também, a parte afetiva, a parte emocional, tá? Vai descobrir aí o primeiro amor, as meninas vão passar pela menarca, os meninos também vão passar pelas transformações no corpo, descobrir os prazeres da vida, né? E aí, nesse período de mudança, realmente a gente precisa repensar a nova forma de trabalhar com essas crianças, ter 10 vezes mais paciência, porque eles estão com tudo, os hormônios, a flor da pele ali, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo também, pessoal, que envolve ali, né, sempre uma impaciência, a vergonha, né, constante, não consegue se expressar com a mesma facilidade que uma criança, tal. Então o trabalho tem que ser bem elaborado ali e bem também como que chama, né, articulado, flexível, né? Tem que ser um trabalho bem flexível com eles também. Como destacam as DCNs, né? A maior desenvoltura e a maior autonomia nos movimentos e deslocamentos ampliam suas interações com o espaço. A relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais da escrita e da matemática, permitem a participação no mundo letrado e a construção de novas aprendizagens na escola e para além dela. A afirmação de sua identidade em relação ao coletivo, no qual se inserem, resulta as formas mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com as normas que regem as relações entre as pessoas dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas potencialidades, pelo acolhimento e pela valorização das diferenças. Então aqui, pessoal, como destacam as DCNs, né, a maior desenvoltura, a maior autonomia vai acontecer nesse período aí dos anos iniciais do ensino fundamental, onde eles já acham ali que já são adultos, ao longo de seus 10, 11 anos de idade, já se sentem adultos, né, 8, 9 anos de idade ali, né, eles já acham que não, eu já sei pensar, tal, e eles vão explorar muito mais o mundo ali, eles vão começando a perder um pouco aquele medo de tipo, olha, você tem que ficar perto do tio, né, tal. Não, que não tem essa não, meu, quanto mais longe do professor, melhor. Aí é onde eles vão ganhar ali
o mundo, e a gente precisa realmente procurar trabalhar atividades, propor objetos de trabalho, ali, desafios ali que façam com que realmente eles busquem essa necessidade de exploração aí, mas pro lado positivo da coisa, tá? E não pro lado realmente de fugir dos estudos aí e se envolver com experiências negativas. Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de representação, como signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos, científicos e as formas de representação do tempo e do espaço. Os alunos se deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres científicos, desenvolvendo observações, análises, argumentações e potencializando descobertas. Então, assim, pessoal, também é uma fase aí. Bom, gente, aqui é ficar chovendo no molhado, né? Aqui tá falando também sobre as ampliações dos aprendizados deles, né? Os desejos, as curiosidades, ó, as experiências para o desenvolvimento da oralidade. Eles vão começar a ter uma compreensão maior uma compreensão e representação maior sobre tudo aquilo que é proposto, os elementos importantes para a apropriação de sistemas, escrita alfabética. Então, vamos estar com o desenvolvimento deles. As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e a sua interação com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e formulação de perguntas. O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico. Pessoal, deixa eu dar uma lida nisso aqui e aí eu explico para vocês, porque é um tema tão gigante e não tem muito o que ficar explicando, senão vocês vão acabar dormindo aqui na minha aula, tá? Então, o que está falando, pessoal, é o seguinte. Que na educação infantil a criança mais ou menos ela não percebe muito que ela está adquirindo conhecimentos, né? O negócio dela ali é brincar, se divertir, curtir, mas ela vai adquirindo conhecimentos e vai se desenvolvendo. Só que ela não tem muita essa preocupação, ela não percebe isso. Para ela, a escola é um lugar legal para ela brincar. Na educação fundamental, no ensino fundamental, eles já vão percebendo essa coisa de que quanto mais eles buscam, mais eles aprendem. Tá bom? Então é mais ou menos disso que fala. E as características dessa faixa etária, né? Ela tem que se basear, se organizar aí nos interesses manifestados pelas crianças, ou seja, eles já não aceitam mais qualquer coisa que o professor passe, tem que ser alguma coisa que tenha mais ou menos o interesse deles, então você vai procurar trabalhar temáticas legais aí que realmente desperte interesse neles. E aí você vai colocando algumas coisas essenciais que de repente eles não gostam tanto, mas você vai colocando meio de leve ali. Mas realmente você tem que procurar trabalhar com aquilo que eles gostam, tá? Não adianta você tentar impor porque, vai ser um fiasco o seu ano letivo, tá? Os 2 primeiros anos do fundamental, pessoal, a ação pedagógica ela tem que ter como foco aí a alfabetização, tá? A fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema da escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades, né? Leitura, escrita, como aponta, né, os conteúdos diversos, componentes curriculares e tal. E sempre considerando, pessoal, você vai trabalhar com alfabetização tudo, mas sempre, né, voltado ali para a ludicidade, tá? Fazendo essa ligação com a educação infantil. Ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão de conhecimento, ela ocorre, os anos iniciais, pessoal, eles são responsáveis pela consolidação das aprendizagens anteriores, ou seja, aquilo que a criança aprendeu na educação infantil, faltou alguma coisa ali, os anos iniciais, eles vão estar consolidando aí essas aprendizagens, tá? Que não foram completadas ali na educação infantil. E a ampliação também de práticas de linguagem e experiência estética, ou seja, a criança já tendo aquela preocupação de fazer uma atividade com uma qualidade melhor, tá? Não se preocupando em, vou fazer por fazer, se ficou bom, ficou não, o que ficou importante foi eu me divertir. Na educação fundamental, eles já vão ter essa preocupação, já da estética, tá? De fazer um trabalho bem feito, de fazer um trabalho bem caprichado ali. Considerando ali também, pessoal, tanto os interesses das crianças quanto as suas expectativas, tá? O quanto eles ainda precisam aprender. Vou só terminar aqui, pessoal. Ampliam-se a autonomia intelectual, compreensão de normas e interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito a relações dos sujeitos entre si, com a natureza, ou seja, a criança vai ampliando seus conhecimentos também acerca de si e do mundo, tá? Agora a gente vai dar uma pausa para a próxima aula, porque realmente aqui já deu os 30 minutos, senão o videozinho corta, tá? E aí a gente vai continuar essa temática aí na aula 15, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like positivo, bons estudos e até a próxima aula.